Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e trago hoje a nossa continuação dos estudos da belíssima obra Sabedoria do Evangelho. Já avançamos para o volume 3 dessa obra, esplêndida, magnânima, e hoje nós vamos, dando prosseguimento ao nosso estudo, abordar o capítulo João, Reencarnação de Elias. Como é um capítulo extenso, um capítulo longo, eu resolvi dividir ele no meio, para que a gente possa ter tempo aí para certos aprofundamentos. Lembrando sempre de que nosso objetivo aqui é manter fidedignidade ao que Pastorino escreve na obra, lembrando sempre da perspectiva de Pastorino de comparar os fatos e ensinamentos da vida de Jesus com fatos e aprendizados das nossas vidas espirituais. Ele sempre coloca as perspectivas com relação aos acontecidos na vida de Jesus como sendo paralelos, analogias, metáforas, símbolos dos ocorridos nas nossas vidas espirituais, no nosso crescimento evolutivo, na nossa ascensão, no nosso autoaprimoramento, nossa autoiluminação. E hoje não é diferente, a gente vai ver isso de maneira muito clara. Então vamos para o capítulo João, Reencarnação de Elias, quando ele começa com o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, nos versículos 2 a 19, quando Mateus fala assim: como João, no cárcere, tivesse ouvido falar das obras de Cristo, mandou 2 de seus discípulos perguntar-lhe: és tu o que vem, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhes Jesus: ide contar a João o que estáis ouvindo e observando. Os cegos veem de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz aquele que não tropeça em mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas residem nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face meu mensageiro, que preparará teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que não apareceu entre os nascidos de mulher outro maior que João o Batista, o que mergulha. Mas o reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é assaltado e os assaltantes o conquistam. Mas porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar isto, ele mesmo é Elias que estava destinado a vir. O que tem ouvidos, ouça. Mas a que hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Porque veio João
não comendo nem bebendo, e dizem: ele recebeu um espírito desencarnado. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Contudo, a sabedoria é justificada por seus filhos. Pois bem, nós vamos então para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, nos versículos de 19 a 35, quando Lucas assim fala: chamando 2 deles, de seus discípulos, João enviou-os a Jesus para perguntar: és tu o que deve vir, ou esperaremos outro? Quando esses homens chegaram a ele, disseram: João, o Batista, enviou-nos para te perguntar: és tu o que vem, ou esperaremos outro? Na mesma hora curou Jesus a muitos de moléstias, de flagelos e de obsessores, e concedeu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes: indo embora, relatai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz é o que não tropeça em mim. Tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem de roupas finas, os que se vestem ricamente, melhor dizendo, vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face meu mensageiro, que preparará teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior que João. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Ao ouvir isto, todo o povo, até os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, sendo mergulhados com o mergulho de João. Mas os fariseus e doutores da lei desprezaram a vontade de Deus quanto a eles, não tendo sido mergulhados por ele. A que, pois, compararei os homens dessa geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que se sentam na praça e gritam uns para os outros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: ele recebeu um espírito desencarnado. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aí Pastorino já começa o capítulo dizendo que João estava lá na prisão de Maqueros, conforme a gente já viu no volume 2, e daí ele acompanhava com grande interesse todo o desenvolvimento do ministério de Jesus, sobre o qual ele é constantemente informado por seus discípulos, que constantemente o visitam ali, frequentemente, o visitam. O que mais lhe contam são os prodígios operados pelo taumaturgo de Nazaré, por Jesus,
João jamais perdeu de vista a sua tarefa como precursor. E todos os seus atos destinam-se a preparar o caminho diante dele. A gente viu isso lá no volume 1. Que Jesus era o Messias não havia qualquer dúvida para João, que o reconheceu desde o ventre materno, como a gente vê lá no relato de Lucas, no capítulo 1, no versículo 41. A gente já abordou isso no volume 1 também. Ele era consciente que ele era o precursor. E a gente vê lá em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 6, também vimos isso no volume 1. Ele declarou mesmo que ele não era digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo de 11 a 12. A gente viu isso no volume 1 também. Ele declarou peremptoriamente que era o precursor predito, conforme a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 19 a 28. Também vimos isso lá no volume 1. Ele não queria nem batizar Jesus porque não se achava digno, conforme a gente vê no Evangelho de Mateus. Durante o ato do mergulho, ele viu o sinal do Espírito. Lá Mateus fala isso no capítulo 3, versículos 16 a 17. Vimos isso no volume 1. Ele via Jesus como o cordeiro que resgata o karma do mundo, conforme o Evangelho de João. E taxativamente declara: eu vi e testifiquei que ele é o escolhido de Deus, também no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 34. E aí a gente viu lá no volume 1 também isso. E a gente sabe que tudo isso influi nos discípulos para que eles sigam Jesus, declarando o Messias. A gente também viu isso no Evangelho de João e no volume 1 também. E quando os discípulos de João se queixam de que Jesus está atraindo multidões, João lhes dá a entender que Jesus é o Messias e acrescenta: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Também lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 25 a 30, vimos isso no volume 2. No entanto, o Pastorino diz que apesar de tudo isso, os discípulos de João não viam Jesus com bons olhos e por ciúmes escandalizavam-se de João. Observe-se aí que o verbo grego escandalizoem significa literalmente tropeçar em. Então, dessa forma, o substantivo escandalon era uma armadilha, uma peça-chave, um alçapão, uma trava da armadilha, que fazia com que a armadilha detonasse. Então, se escandalizar era tropeçar na trava, ficando preso na armadilha. Mas os discípulos de João, conforme a gente dizia, tinham ciúmes do êxito crescente de Jesus. Uma coisa tão comum entre os espiritualistas, né? Viver esse ciúme. Especialmente quando eles viram seu próprio mestre na prisão. Aí a gente tem a chance de observar que eles criticaram Jesus na questão do jejum. A gente vê isso lá no capítulo 9 de Mateus, no versículo 14. Se unindo aos piores inimigos de Jesus. Nós vimos que eles foram se queixar de Jesus ao próprio João, quando então o João Batista, né, se limita a recordar-lhes o que lhes havia afirmado a respeito de Jesus. A gente viu isso também no volume 2. Então lá na prisão, na Maqueros, João percebia que seu fim estava próximo e ele se preocupava com isso em primeiro lugar, em conseguir mais uma oportunidade de exercer oficialmente a sua tarefa como precursor. Mas além disso, ele queria aproximar de Jesus os seus discípulos, com a finalidade de que esses não prosseguissem após a sua desencarnação numa espécie de culto de um precursor, ao invés de seguir o verdadeiro mestre, o verdadeiro Messias. Então, para isso era indispensável uma definição pública de Jesus. E João, então, resolve provocar essa definição pública, mas com a delicadeza ali, deixando-lhe o caminho aberto para que Jesus respondesse como ele julgasse mais adequado, mais oportuno. Então, daí essa pergunta confiada aos dois mensageiros: és tu o que vem? Aí é colocado, né? O erchômenos, que é no particípio presente. Ou deverá ser esperado outro?
Aí Pastorino aponta que é preciso anotar aí para fixar o sentido em que era usada a palavra anjo naquela época, que Lucas dá aos 2 discípulos de João que foram mandados a Jesus o título de anjos, mensageiros no caso, né? A gente vê que Jesus responde-lhes com fatos e na presença deles ele também realiza as obras preditas pelos antigos profetas de Israel, como sendo típicas daquele que viria. E depois de fazer, ele passa a citar as realizações por eles antevistas. Quanto aos mortos, Isaías, lá no capítulo 26, versículo 19. Quanto aos surdos e aos mendigos, Isaías também no capítulo 29, versículo 18. Quanto aos cegos e surdos, Isaías ainda lá mais adiante no capítulo 35, versículo 5. E quanto aos infelizes, a gente vê Isaías falando disso no capítulo 61, versículo 1. Depois das obras e citações, Jesus conclui: feliz o que não tropeça em mim, Macariosoi ean me escandalitei. Ou seja, o que não recusar a aceitá-lo por compreender a sua missão. A advertência aí, na verdade, se dirigia abertamente aos discípulos de João que criticavam Jesus. Eles de mentalidade ainda estreita, fazendo questão de ser vegetarianos, abstêmios de vinho, abstêmios do sexo, tropeçaram no missionário verdadeiro, que era Jesus. E não quiseram aceitar Jesus por ele ser supostamente comilão e beberrão de vinho, conforme a gente vê em Mateus no capítulo 11, versículos de 18 a 19, e Lucas capítulo 7, versículos de 33 a 34. Quanto a Jesus, sempre preferiu confirmar sua missão através de suas obras, através de seus exemplos. Jesus espera que os discípulos de João se retirem e então ele tece o panegírico do precursor. Talvez para que os apóstolos e os outros seguidores seus não viessem a pensar que a pergunta de João foi provocada por alguma dúvida real que João tinha a respeito da missão de Jesus. Tanto que a primeira pergunta se refere à falta de fé, à vacilação nas atitudes, a cana sacudida pelo vento. João não é um homem qualquer sem convicções. Não é um grande do mundo, um rico e poderoso. E nessa série de perguntas repetidas, a eloquência de Jesus se exalta. Ele é um profeta? Sim, Jesus responde. E muito mais do que profeta, o precursor do Messias. Isso é afirmado categoricamente através da citação de Malaquias, lá no seu capítulo 3, versículo 11. Subindo mais ainda, Jesus chega ao clímax, afirmando categoricamente com solenidade: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. A gente já teve a oportunidade lá no volume 1 de explicar o sentido da expressão filho do homem, mas é importante que a gente recorde, né? Os gnósticos distinguiam 2 graus de evolução: os nascidos de mulher, ou filhos de mulher, e os filhos do homem. Olha que interessante. Os nascidos de mulher são os que ainda estão sujeitos à necessidade da reencarnação kármica. Eles ainda são obrigados a renascer através de uma mulher. Sejam eles ainda involuídos ou já evoluídos. Nesse passo, Jesus declara que dentre todos os que ainda estão sujeitos, inevitavelmente, ao chamado Kiklos Ananké, ou seja, o ciclo fatal da reencarnação, João Batista é o maior de todos. Já os filhos do homem, dos quais Jesus se cita como exemplo logo abaixo no versículo 19, conforme a gente vê, são os que não estão mais sujeitos à reencarnação. Eles só reencarnam quando querem,
para uma determinada missão, como é o caso de Jesus. E são assim chamados como significando aqueles que já superaram o estágio hominal, que já passaram da necessidade de ser homem, o resultado ou filho da evolução humana. Na realidade, Jesus era um dos filhos do homem, como também outros tantos avatares que vieram à Terra de maneira espontânea para ajudarem a humanidade. E aí Pastorino cita Krishna, Buda, etc. E aí lá, na semana que vem, a gente continua falando aí da diferença entre os nascidos de mulher e os filhos do homem. E aí a gente vai poder aprofundar mais um pouquinho a noção aí de João como a reencarnação do Elias, o esperado Elias. Um grande abraço e até semana que vem. Ficou um gostinho, né, na boca de quero mais, de querer mais um pouco? Pois bem, isso é bom, é curiosidade para que a gente se detenha lendo o material, pesquise outros materiais e estude. Mas então até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.